Fala Brasil! Eu sou a Daíse e esse é mais um Negócios de Sucesso. Num dos cruzamentos mais tradicionais de São Paulo, na Avenida Ipiranga com a Avenida São João, nascia em 1978 a primeira loja Rei do Mate. Hoje a rede possui mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil e foi considerada a maior rede de cafeteria do país. E o nosso convidado de hoje é o responsável por todo esse crescimento. Antônio Carlos Nasraoui, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, inteiro meu. Obrigado. Muito obrigada. Antônio, eu acho que é impossível a gente começar essa conversa sem antes falar de história, né? A gente sabe que a Rei do Mate tem um elo muito forte com a cidade de São Paulo. Queria que você contasse um pouco como tudo começou. Acho que esse elo vem para onde a gente começou, né? São João com a Ipiranga. Exato. Acho que é a eterna esquina. Exato. Tudo com assim, meu pai começou na São João na década de 50, com vários comércios no centro. E naquela época, tá, as pessoas iam para o centro para comemorar Copas do Mundo, para passear, para ir no cinema. Era uma outra época, né? Era seguro, era bonito. Tudo, era o auge do centro de São Paulo. Sim. Ele começou nessa década de 50 com lojas de roupa, de camisarias, enfim, ele tinha vários comércios artigos de época e tudo. Até quando ele vendia artigos de carnaval. Meu pai chegou a vender lança-perfume quando era permitido, né? Deixar claro, na época disso, na década de 50. Então, ele transformava as lojas em artigos de época, carnaval, Páscoa, enfim, fogos. Ele sempre, as lojas dele sempre... de acordo com a sazonalidade. Isso. E em 78 ele acabou montando o primeiro Rei do Mate na mesma quadra que ele tinha as outras lojas. Foi a primeira loja do Rei do Mate, a segunda a gente abriu depois de alguns anos na mesma quadra da São João. E eu entrei em 91, abrindo a terceira loja do Rei do Mate, a minha primeira como sócio, na mesma quadra. Então a gente virou um ponto do Rei do Mate, as três lojas na mesma quadra. Então acho que quando naquela época só tinham 3 lojas, quando as pessoas se falavam, vamos tomar um mate? Aonde elas iam? São João com a Ipiranga. E tinha público para as 3 lojas. Público para as 3 lojas. O centro era outro, o movimento no centro era outro. Mais do que isso, as pessoas saíam de São Paulo inteiro, paravam no centro, no Proibido, uma fila dupla, desciam correndo para comprar o mate nas lojas. Como só tinham aquelas lojas e as pessoas quisessem conhecer o Rei do Mate, tinham que ir para lá, virou um ponto conhecido do Rei do Mate, aquela primeira quadra. Então, acho que isso liga muito a gente, né? A história da gente estar no centro, a esquina, eternizada esquina do Caetano ali. Então, tudo isso tem a ver com a nossa história, a ligação com a São João. Com certeza. E o seu pai, ele já veio do comércio, ele é turco, né? Descendente de árabe. De sírio, isso. Sírio. Então, já tem muito esse DNA de empreendedorismo, né? De vender coisas, a gente sabe, vendedores de tapete, por exemplo. Meu avô já vinha disso, meu pai seguiu. Exato. Enfim, Muito legal que isso está no sangue e você também trouxe esse DNA e está muito presente hoje. Hoje a gente sabe que é a maior rede de cafeterias do Brasil, então agora vocês são muito fortes no franchising, né? Queria saber de você como que é esse planejamento de expansão, se vocês têm ainda para onde crescer. Gente, hoje são 300 lojas em 85 municípios, 17 estados. A gente quer estar onde tem acima de 100 mil habitantes, quer dizer, cidades que têm... Nós estamos falando, o Brasil hoje tem 5 mil municípios. É lógico que a gente não cabe em todos os municípios, mas eu acho, a gente está vindo de 2 anos aí, 1 ano e meio de pandemia, de uma situação que todos os investimentos fora, os shoppings, centros comerciais, e a gente entra hoje, nossos pontos comerciais não são só shoppings, são shoppings, ruas, hipermercados, hospitais, que a gente está entrando muito em hospital, pontos turísticos, faculdade, clube, a gente está inaugurando uma loja no Flamengo, no Rio. Então, a gente acaba entrando muito em pontos alternativos. E a gente sabe que a pandemia atrapalhou todo esse crescimento disso tudo. Com certeza. Agora, com a retomada, a gente volta ao nosso plano de expansão. A gente já viu, é interessante, né? Esse ano a gente começou com uma pandemia extremamente agressiva, muito pior do que estava o ano passado.
E a gente assinou 12 novos contratos de lojas que inauguraram ou estão para inaugurar agora. Isso mostra o potencial que o Brasil tem. Ou seja, as pessoas estavam com juros mais baixos e tudo, as pessoas investindo. Então, a gente sabe que hora que tiver uma vacinação, 30 a mais, tomando segunda dose, as pessoas estiverem mais seguras, menos notícias tão ruins saindo né, toda hora, a pessoa tiver a população tiver um pouco mais de confiança, deve voltar o mercado e a gente volta à expansão. A gente sabe que tem um potencial enorme de crescimento no Brasil, que foi reprimido nesses últimos 1 ano e meio aí. Então ainda tem potencial para crescer no Brasil. Muito. Principalmente, você vê que interessante o que aconteceu. Rio de Janeiro, teve uma época que a gente estava em todos os shoppings do Rio de Janeiro. Como é que a gente vai crescer no Rio se a gente está nos centros comerciais grandes, nas principais ruas? A gente começou a procurar pontos alternativos, que isso acabou se tornando hoje um dos principais focos de crescimento nosso. Eu falei, hospitais. Hospitais tiveram uma profissionalização dos hospitais de uns anos para cá. Os hospitais, eles tinham uma lanchonete lá dentro, que era um mal necessário de ter para atender os acompanhantes, enfim, os pacientes, mas nunca ninguém deu foco naquilo. De uns anos para cá, com essa pegada que os hospitais têm hoje de hotelaria, quer dizer, sempre com mais serviço, eles viram que a lanchonete, o café, quem está lá dentro, antes de ser um cliente da cafeteria, é um cliente do hospital. Com certeza. E a pessoa não vai no hospital para ir no café, a pessoa está lá dentro para ir. Então eles começaram a dar mais foco nisso, profissionalizar essas cafeterias. Com isso, hoje a gente deve ter umas 25 lojas dentro de hospitais. E é um mercado que está crescendo, porque a gente acabou se especializando com uma nutricionista mais focada para as necessidades do hospital. Então, isso tudo fez a gente crescer em pontos alternativos. E eu imagino que a pandemia também, isso foi uma carta na manga de vocês, porque acaba que impacta que muitas lojas acabaram fechando, né? Eu imagino. Uma coisa interessante, os hospitais, eles não aumentaram o movimento durante a pandemia. Muita gente evitou ir ao hospital, né? Todas as cirurgias eletivas não aconteceram. As pessoas que iam como acompanhante não queriam ficar no hospital, queriam ir embora rápido. Quem ia lá também não queria ficar no ambiente hospitalar. Então, mesmo essas lojas que todo mundo imaginava que pudesse ser, a loja de hospital está com movimento, não, as pessoas estavam com medo. Eu imagino. E aproveitando o gancho da pandemia, queria te perguntar também se vocês tiveram alguma estratégia de apoio ao franqueado. A gente ficou muito próximo. Acho que foi isso que a gente acabou fazendo uma diferença. No começo da pandemia, março do ano passado, estava todo mundo perdido, né? Ninguém sabia para onde ir, não sabia se ia demorar 1 mês, 2 meses, 3. Ninguém esperava que fosse durar 2 anos, 1 ano e meio isso. Então, e foi uma surpresa e uma coisa. Eu costumo falar, Thaís, que a gente nasceu em crise, né? Você lembra um ano que o Brasil não teve em crise? Não. Eu tenho 40 anos de comércio, 35, meu pai acho que tinha 70 de comércio. Eu acho que mesmo meu pai nunca deve ter vivido fora de uma crise. A crise que teve hoje foi muito diferente. Foi uma crise de saúde, econômica, política, enfim, foi uma crise... Foi a primeira pandemia propriamente dita que aconteceu nos últimos anos para cá. Ninguém tinha, né? De muitas décadas para cá, ninguém tinha essa experiência nenhuma. Exato. Então, a gente foi aprendendo, a gente foi ficando próximo dos parceiros, dos nossos franqueados, dos fornecedores, entendendo o que estava acontecendo no mercado, dando todo o apoio, muitas lives, vendo todo o apoio que a gente podia dar, que é isso que a gente tinha para poder dar para o franqueado. E o delivery também veio muito forte nessa fase, né? E eu queria saber se vocês tiveram uma estratégia para permanecer forte no delivery, porque a gente sabe que uma rede de cafeteria, o ticket médio do consumidor não é o ticket médio do consumidor de um restaurante, por exemplo, né? E eu percebi que o delivery de vocês está muito bonitinho lá, o iFood. Qual foi a estratégia de vocês? A gente começou com delivery, começando a olhar para esse mercado de delivery final de 2019. Ou seja, 3, 4 meses antes, a gente fechou o primeiro contrato com um player grande de delivery em novembro de 2019, um pouco antes da pandemia. O que acontece? Não são todos os produtos nossos que viajam bem para entrega. Um café expresso, é muito difícil você fazer um café expresso, mesmo que seja muito perto, chegar numa qualidade, chegar com uma cremosidade adequada. Então, a gente tem muitos produtos que são característicos de serem tomados espumante, mate batido, que também é difícil de você entregar. Então, não é uma coisa que o ticket é menor, que nem você falou. Então, existe para a gente, o nosso segmento, uma série de
de peculiaridades que eu acho que não aconteceria num restaurante, né? Que não é uma refeição. A gente já começou a aprender a trabalhar com delivery no começo do ano passado. Lógico que a pandemia fez a gente agilizar, correr. Não foi só, isso não é uma coisa exclusiva nossa. O mercado inteiro teve que correr, aprender a trabalhar com delivery. Sim. Hoje são perto de umas 130 lojas, menos da metade da rede que está com delivery, mas a gente está crescendo. É uma coisa que a gente tem colocado foco. A gente sabe que a loja não vai se sustentar com delivery. A loja não vai faturar 100% do faturamento dela ser delivery. É impossível. Sim. Se a gente conseguir faturar 15, 20% do faturamento da loja de delivery, mas isso for um agregado, isso estou falando quando tudo voltar, quando a pandemia acabar, quando o movimento das lojas voltar ao normal. Se a gente conseguir agregar no faturamento 15 ou 20% de delivery, para a gente é o nosso objetivo daqui a um ano. Ótimo. E agora eu queria saber uma dúvida mais operacional que eu tenho. A gente sabe que algumas marcas carregam um nome, mas o carro-chefe não é o nome do produto que deu o nome da marca. Queria te perguntar se isso acontece também com o Rei do Mate. O mate é realmente o carro-chefe de vocês? O mate é o carro-chefe, é o nosso diferencial. A gente tem mais de 100 combinações de mate, é o que fez a gente ficar conhecido, enfim. O que a gente tem de diferente? Hoje a gente tem alguns pilares de produto que são muito fortes, algumas categorias de produto que são muito fortes. A linha de mate, a linha de cafés e cappuccinos, a linha de pão de queijo. A gente vende um copão de pão de queijo com 12 pãezinhos, um volume muito grande. Açaí, hoje é uma parte muito forte nossa, e a parte de sanduíches. Então, o que acontece? Às vezes a gente entra numa cidade que tem um consumo um pouco menor de mate, as pessoas ainda não conhecem o mate. A gente acaba vendendo mais das outras categorias. E a gente vai divulgar muito mate para poder ter esse costume. Rio de Janeiro, a gente entra muito forte, o mate sempre teve, porque o mate é uma cultura carioca, da praia, e sempre teve. Sim. Então, a gente ficou conhecido pelo mate, porque quando o Rei do Mate começou e quando eu entrei, a loja só vendia 7 produtos, 7 combinações de mate, mate puro com limão, com leite e alguns de suco concentrado. Não tinha alimentação, não tinha nada. Então a gente ficou conhecido com o mate. E eu acho que mais do que isso, né, Deise? A gente começou com um produto saudável há 43 anos atrás, que foi o mate. Eu acho que isso fez o nosso diferencial. Sim. Porque a gente ainda continua com um produto atual, depois de quase 50 anos, e as pessoas procuram por saudabilidade, cada vez mais preocupação com o corpo, com saúde. E por isso que a gente tem que bater nesse produto. A gente hoje tem café na rede inteira, é um produto muito forte, mas a gente é conhecido como um mate, né? Sim. O carro-chefe nosso. É como não existe materia, né? E casa de chá, as pessoas remetem àquele chá que a vovó levava na cama quentinho e o nosso chá é gelado. Exato. A gente acabou entrando na categoria de cafeteria. Mas hoje a gente bate muito forte, a gente quer ser conhecido pelo mate, que é um produto que a gente ainda vê que tem, pela saudabilidade, por todo o mercado, a gente ainda tem um campo muito grande para crescer, para ser conhecido. Sim, com certeza. E aproveitando o seu gancho, a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Queria saber de você se a operação é a mesma em todo o país ou existe regionalização de algum produto específico? Como que funciona isso no Brasil todo? A gente tem um padrão, né, como franquia, padrão de produtos, o pão de queijo é o mesmo, o café, todas as combinações de mate, tudo. O que a gente abre, às vezes, nas lojas da Bahia tem um pão delícia. Você sabe o que é o pão delícia? É um pão local. Eu falo porque muito pouca gente conhece aqui mesmo. É um pão extremamente macio, que vende muito na Bahia. Legal. Então, você ter um produto regional, eu acho que isso faz parte. Sim. Na verdade, mais ou menos, a gente faz num tamanho menor o que esses players de fora, essas cafeterias de fora, vêm para o Brasil hoje e eles têm que botar um pão de queijo, que eles não têm fora, eles nem sabem o que é pão de queijo, não sabem nem pronunciar o que é o açaí, mas eles têm que colocar para poder identificar eles como Brasil. Sim. Como a gente é 100% brasileiro, a gente acaba fazendo isso mais regional, né? Então a gente está às vezes numa cidade que tem um produto, um bolo de rolo no Nordeste, vamos colocar para vender porque a gente sabe que tem necessidade de um produto local. Legal. E aproveitando essa questão da brasilidade que vocês têm muito forte, né? Queria saber se vocês têm a pretensão de exportar a marca, se já está presente em algum outro país. Como que está essa questão para vocês? Vocês têm essa pretensão? A gente não é o foco nosso. A gente já teve uma
prospectando alguns anos atrás, o mercado é muito difícil saindo daqui. Muitas empresas franqueadoras saíram daqui e o mercado é muito difícil. Né? Você não pode ir com uma marca brasileira para brasileiro, você tem que ir com uma marca brasileira para o público local, né? Porque senão você vai depender só dos brasileiros que tem na região. A gente tem hoje conversado com uma pessoa que quer levar veio do mate aqui para a América do Sul, a gente está conversando, não é o foco nosso hoje. Mas a gente não vou falar que desse mate eu não vou beber. Perfeito. E queria saber também as expectativas para o pós-pandemia, né? A gente estava conversando um pouco nos bastidores, mas eu queria entender de você, se você acredita num novo normal ou no antigo normal de volta, como que é essa questão para vocês? Eu acredito no antigo normal com uma adaptação. Acho que assim, o delivery veio muito forte. Ele não vai ficar dessa maneira. Acho que as pessoas hoje estão em home office ainda. Sim. Conforme o home office for voltando, as pessoas forem voltando ao trabalho, o ser humano precisa disso. Ele precisa de um contato com um colega, um bate-papo na hora do almoço, uma troca de experiência, uma amenidade. Isso faz parte do ser humano. Então, acredito que vai voltar porque as pessoas estão carentes disso, os jovens não querem ficar na casa dos pais trabalhando, os mais velhos não querem barulho de cachorro, criança, enfim, passando. Então, as pessoas querem voltar. A gente acredita que vai voltar, o delivery veio para ficar, eu acho que ele deu uma adiantada, toda essa parte digital de um processo que ia demorar 5 ou 10 anos, mas que isso ia, na realidade, acontecer. Então, vai ficar, mas eu acho que vai procurar um caminho intermediário do que a gente tem hoje. Não vai ser nem um novo normal para as pessoas em home office, nem vai ser um 100% das pessoas voltando ao trabalho. A gente vai ter que achar um caminho. Até porque, Thais, o que acontece? As lojas a gente não tem loja de praça de alimentação de Rei do Mate. Eu sou sócio de um outro negócio que tem loja de praça de alimentação. As praças de alimentação sofrendo demais, elas dependem do público que está em home office hoje. Sim. Porque as pessoas vão passear na parte da tarde, mais à noite, final de semana, mas na hora do almoço era um público de home office. E essas pessoas, se não tiverem, vai ter que rever o conceito de shopping, porque as pessoas têm que voltar. Muito dos movimentos dos shoppings é por conta dos escritórios que tem próximos, né, durante a semana. Sem dúvida. Então, acredito que as coisas vão voltar, acho que a retomada, a solução, eu acredito que seja a vacina, as pessoas vacinando. Com certeza. E soltando menos notícias ruins que a gente vai ver que está acontecendo, as pessoas vão ter mais confiança de voltar. Eu acredito muito que isso seja uma consequência, sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que a população está vacinada, as notícias ruins vão cair, não tem como, é uma consequência. Mas eu acredito muito que a coisa agora tende a melhorar bastante e, se Deus quiser, até o ano que vem a gente tá com a vida normal. Fôlego pro varejo, viu? Varejo, né? tá difícil o fôlego. A gente vai precisar de alguns anos para retomar esse fôlego, você acredita? Não sei se alguns anos, mas eu acho que até o ano que vem, a gente ano que vem está falando de um ano de eleição, acho que vai ter mais dinheiro circulando, as pessoas estão, já aconteceu esse efeito fora, né? As pessoas querem o consumo de vingança, as pessoas querem aproveitar o que eles não aproveitaram nesse ano e meio que estão em casa, as pessoas estão sedentas para viajar. Acho que o efeito retomada vem forte, né? No turismo, nos eventos e também no varejo, eu acredito. Porque... Os restaurantes, as pessoas estão querendo sair com os amigos, comer. Exatamente. Enfim, hoje você tem mesas menores no restaurante, conforme vai liberando isso, as coisas tendem a voltar. Eu espero que não demore anos, espero que até o ano que vem as coisas Se Deus quiser, o efeito retomada vem forte e todos ficaremos precisamos bem. Precisamos disso. E mais uma pergunta que eu queria te fazer é em relação ao programa que vocês têm, né, de responsabilidade social, né, que vocês trabalham com a sustentabilidade muito forte. Queria que você contasse um pouco como que funciona. Tá, esse nosso produto, nosso principal fornecedor é a natureza. Né? O nosso mate vem da natureza. Então, e nosso público é um público jovem, né? O público está preocupado mais do que ninguém com o seu futuro, com a sustentabilidade, com a natureza, com o planeta, em tudo. Então, por exemplo, a gente foi o primeiro, há 12 anos atrás, a mudar os copos plásticos. Antes, falar em sustentabilidade hoje é fácil, né? Porque é uma coisa que todo mundo tem que fazer por uma série de motivos. A gente está falando de 12 anos atrás, onde ninguém falava disso. A gente trocou os nossos copos de plástico, eram mais de 1 milhão de copos que a gente colocava, né, no meio ambiente, enfim, no lixo. E quando a gente fala da parte toda de reciclagem,
o Brasil engatinha muito nisso, né? Então não adianta a gente dividir o lixo há 12 anos atrás, porque acabava isso não indo para uma reciclagem nada. Então a gente trocou o nosso copo de plástico para copo de papel, isso lá atrás. Não foi uma mudança fácil, porque o copo é mais caro, porque os clientes estranharam na época, nossa, mas esse copo, por que está mudando? A gente teve que explicar que a gente estava mudando para tirar parte desses resíduos que a gente jogava no meio ambiente. Sim. Então, essa foi a primeira grande mudança que a gente fez. A gente teve não foi fácil, porque a gente teve um problema com os clientes, porque achavam que o copo era mais fraco, com os franqueados, porque o copo era mais caro. E a gente teve que mostrar que a gente estava fazendo isso olhando para frente. E foi uma visão realmente, né? Porque você vê, antigamente eram os canudos de plástico, hoje em dia já todo lugar é canudo de papel. Sem dúvida. E vocês já começaram com isso lá atrás, então realmente foi uma visão que vocês tiveram. A gente fez e acabou mudando, muita gente do mercado acabou vindo atrás da gente mudando os copos. O canudo a gente mudou no Brasil inteiro. São muitas normas, às vezes, regionais. Então, a gente está falando de São Paulo não pode, Rio de Janeiro não pode, mas às vezes muitos lugares ainda pode trabalhar com canudo de plástico. A gente mudou os nossos canudos para papel. As nossas pazinhas de café, a gente mudou de plástico para madeira. Então, a gente tem um programa de limpeza de praia no Rio, que a gente apoia um programa no Rio de limpeza de praia. Então, a gente está sempre olhando muito o que a gente pode fazer para manter a natureza, que é o nosso fornecedor. Né? Não posso agredir o nosso maior fornecedor. Exatamente. A gente tem que cuidar dele. E com inovação, né? Sempre. Eu acho que a inovação está no nosso DNA. É difícil você manter uma empresa de 40 e poucos anos se você não se reinventar todo dia. Né? Se a gente não tiver todo dia lançando alguma coisa, nós trazendo tudo para consumidor, né? Não só de produto, como de arquitetura, como de embalagem. A gente tem que estar atento quais são as tendências que tem no mundo inteiro, não só do produto que a gente vende, mas de tudo que cerca ele, como eu falei, desde uma embalagem, tudo isso. E a gente tem que trazer para o consumidor sempre inovação, né? Porque, como eu falei, a gente trabalha com um produto atual, saudável. Eu acho que seria muito difícil se fosse o contrário, a gente não trabalhasse com um produto que seja atual hoje. Mas a gente precisa estar sempre inovando com sabores, inovando com embalagem, inovando a maneira de servir. Acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. E vocês têm também uma parceria com filmes nacionais muito forte, né? Está sempre presente ali. Vocês se firmam muito nessa brasilidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Vieram muitos players de fora para cá, para o Brasil, que às vezes não sabe nem citar, não sabe nem pronunciar o que é açaí, o que é coxinha. O que a gente quer fazer? Eu quero a gente reafirmar para o consumidor, quando ele quiser comer um produto 100% nacional, de quem sabe fazer, que ele lembre do Rei do Mate. Então, a gente sabe muito bem o que é pão de queijo, o que é coxinha, o que é açaí. Então, a gente quer reforçar a nossa brasilidade, até porque o produto que a gente vem da natureza é um produto típico do sul, né, do Brasil. O mate vem de plantações do sul. Então, a gente quer reafirmar a brasilidade. De que maneira melhor do que a gente participar de filmes nacionais? Foram mais de 25 produções de filmes que a gente fez alguma ação apoiando o filme nacional, porque esse filme não vai só no cinema, né? Ele vai no cinema, ele vai num voo de avião, no streaming, ele espalha e acaba indo para a TV aberta depois. Então, a gente fez, nesses últimos anos e meio, a gente não fez nada porque não teve produção, mas a gente apoia muito, sempre reforçando a nossa brasilidade. Legal, muito legal. Infelizmente, nosso tempo está encerrando, mas eu queria que, antes de encerrar, você colocasse para a gente as suas considerações finais, contasse um pouco, até para quem nos assiste, né? Porque a gente sabe que muita gente pensa em abrir uma franquia, a gente sabe das dificuldades que é abrir um negócio, vamos dizer assim, sem depender de franquia, mas abrir um negócio com um nome próprio, tudo. A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Queria que você trouxesse um pouco pra gente, qual que é o diferencial, né? De abrir uma franquia ou abrir uma cafeteria à parte, como que funciona, qual que é o diferencial que vocês oferecem? Know-how, uma marca conhecida, toda a parte de treinamento, uma base toda de negociação de fornecedores, isso toda a franquia vai dar de apoio para o franqueado. Então, a pessoa tem um risco muito menor de insucesso se ela montar uma franquia do que se montar um negócio próprio. Por todo esse know-how que vem junto. Tem toda uma segurança, né? E vocês dão todo um respaldo também. A gente, acho que todas as franquias, hoje, toda a parte de treinamento, a marca conhecida, você chegar
num ambiente novo, numa cidade nova, e a marca não ser uma desconhecida, a pessoa já ter ouvido falar da marca. Então, toda essa parte de treinamento, de know-how, de tudo isso, pesa muito na franquia, pesa muito no negócio. Sim. E das suas considerações finais agora, uma palavra de motivação, né, de você que é uma pessoa tão influente no mercado de franquias, né, se você puder dar uma palavra de motivação para quem está começando agora, a gente ficaria muito agradecido. Acho que eu costumo falar que a pessoa tem que fazer o que ela gosta. Não adianta, eu falo isso para os candidatos quando vem de franquia, não adianta você querer montar um rei do mate se você não toma mate, não toma café, não come pão de queijo. Você tem que estar à frente do seu negócio, né? Você vai montar uma franquia, o que for, dificilmente o negócio vai dar certo se você montar só como investidor e passar no final da semana para poder pegar o dinheiro. Ou não vai ter ou já pegaram antes. Então, as coisas não funcionam. Você tem que estar à frente do seu negócio, não é um investimento, é um negócio que você está montando, seu, que você vai ter um know-how, você vai ter uma estrutura por trás. Mas não é que você não vai ter que trabalhar, você não tem que estar à frente do negócio, você tem que gostar do que você faz, senão não adianta, né? Ninguém vai para frente fazendo o que não gosta. Com certeza, a gente tem que primeiro gostar e saber que o sucesso é uma consequência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Muito obrigada, eu vou ter que encerrar porque agora realmente nosso tempo acabou, o Ademar já está aqui, ó, na minha orelha. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi realmente uma honra, um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Esse foi mais um Negócios de Sucesso, eu espero que você tenha gostado. Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, eu espero por vocês. Gostaria também de trazer o meu agradecimento à Integrity Contábil, ao Betel Lombardi, Igor Lombardi, que é a nossa empresa que nos apoia. Muito obrigada a todos, eu espero por você na sexta-feira que vem, às 21 horas, aqui na TV Com Brasil.